Fala, meu povo! Tudo certo? Bom, eu acho que pra quem não foi tomar um kkk e receber um banho de chuva, até que tá legal. Se bem que pro flamenguista esse banho de chuva valeu bastante. Sejam bem-vindos para a volta do resumão da rodada. Esse que vai ser um vídeo diferente, porque eu não vou focar tanto no Campeonato Carioca assim. Afinal, a temporada de clubes por competição da CBF finalmente começou. A gente teve a Supercopa Rei começando esse calendário lotado do futebol brasileiro em uma competição que já deu o que falar. A gente sabe da problemática da CBF em todas as competições que ela faz e nesse jogo não foi diferente. Então bora falar sobre Flamengo e Botafogo que disputaram essa grande decisão de começo de ano do futebol brasileiro. A partida aconteceu no Mangueirão e, se eu não me engano, ela já estava marcada há 5, 6 meses e não teve muito alerta sobre isso, apesar de ser uma coisa que muita gente já sabe, que é o problema das chuvas nessa época do ano em Belém. Né? É vivido o famoso inverno amazônico. Então, até por isso, muitos compromissos em Belém não são marcados para esse horário de pico de chuva. E a natureza ela não decepciona. Então, de fato, uma chuva muito forte atrasou o jogo. Né? O show da Joelma, que eu até banquei no começo, ele aconteceu normalmente, mas no jogo em si a gente já teve uma pancada ali no momento que os times estavam entrando em campo, no momento do hino e tal. Falando de bola rolando, se bem que os primeiros 15 minutos a bola não rolou, mas quem aproveitou isso foi o Bruno Henrique, que acabou sofrendo um pênalti do Lucas Jalpe logo cedo, ele mesmo cobrou, não bateu tão bem, dada a dificuldade de bater um pênalti na chuva, mas acabou convertendo. Antes de falar da pausa e tal, eu acho importante falar aqui do Lucas Alter, que sempre foi muito criticado e ontem não foi nem um pouco diferente. Partida terrível do Lucas, mais uma, ele que muito provavelmente vai sair, né? Tanto que uma das questões que o Leia perguntado é exatamente isso, porque o Lucas, por que o Bastos não começou jogando? Lembrando que o Bastos foi relacionado pela primeira vez na temporada nessa partida, e falou, olha, o Bastos não estava recuperado, a gente entende que a gente precisa preparar, e não é o caso do zagueiro angolano. Mas ainda assim o Lucas entrou e fez uma partida muito abaixo. Não posso nem dizer muito abaixo do nível dele, porque ele deixa de ser criticado, mas muito abaixo do que um zagueiro de uma equipe que venceu uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro deve fazer. Então a chuva aperta depois desse lance do Bruno Henrique e o árbitro paralisa a partida. E ali ficou uma questão: o que acontece? Na chuva espera a chuva melhorar? Tinha previsão de que a chuva realmente fosse melhorar, mas previsão não é certeza, né? E o fã de futebol viveu o que vive em alguns domingos do fã de Fórmula 1. A SPA que diga. O fato é, e aqui eu vou deixar mais uma queixa. Foi uma partida distante de onde os dois times são. Então você tem todo o planejamento de viagem. O Flamengo mesmo coletou um voo, né, de volta para essa partida. Você tem toda a questão do deslocamento dos torcedores. É aquilo, se a partida não pode acontecer ali, o que acontece? A pessoa é cansada, né? Porque no calendário do CBF não tem pausas nos sábados e domingos. Porque ou tem estadual, vai começar a Copa do Brasil, a pré-Libertadores se inicia logo nessa semana, e as pausas mesmo a gente só vai ter para alguns clubes na data FIFA. E aí, complicado você marcar um jogo de Flamengo e Botafogo na data FIFA, sendo que a gente sabe que eles vão perder jogadores. Assim, falta inclusive um pensamento, né? Porque a gente vive um momento, o Campeonato Paulista está acontecendo isso demais, de adiamentos de partida. Algumas levam algumas horas, né? Caso de alguns clássicos já, como o São Paulo e Corinthians no Morumbi, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, e alguns têm que ser feitos no dia seguinte, como, se eu não me engano, aconteceu no jogo entre Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto. Então a gente vê que esse problema no calendário, inclusive, ele afeta times menores também. Né? Teve até um caso curioso, eu não vou falar muito aqui do Campeonato Carioca desse vídeo, mas na partida de ontem, eu tô gravando esse vídeo vai lá na segunda, mas na partida de ontem, de domingo, o Nova Iguaçu enfrentou a Portuguesa no Luso Brasileiro e o transformador do estádio pegou fogo.
E o dito é que o Nova Iguaçu queria jogar, mesmo com uma luz mais fraca, para não ter que adiar a partida. Já que o Nova Iguaçu volta a entrar em campo na quinta-feira contra o Botafogo. Então você vê essa preocupação muito forte da partida acontecer exatamente naquele momento ali. Mas voltando pro Flamengo e Botafogo, passou esse tempo de 1h15, a chuva de fato diminuiu, o Rodinho, como sempre, ajudou. E foi muito curioso, foi muito engraçado a torcida comemorando a cada toque na bola do Ramon Abate Abel. E o jogo voltou. Quando o jogo voltou, a impressão é que só o Flamengo tinha voltado. E, de fato, pareceu realmente isso. Pressão total da equipe do Felipe Luiz. O Botafogo não jogou, posso dizer assim, dos 15 aos 35 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não tocou na bola. A ponto do Flamengo abrir 5 finalizações de vantagem. E isso é uma característica muito forte e que tem que ser elogiado da equipe do Felipe Luiz. A gente vai falar da questão do Botafogo daqui a pouquinho, mas eu preciso dizer que o time do Felipe Luiz jogou mais uma vez pressionando muito o adversário. Felipe, ele tem ideias muito boas, isso é visível desde o momento que ele assumiu a equipe, ainda sem muita certeza, ainda sem nenhuma certeza, para falar a verdade, de que ele ficaria para esse novo ano. E é uma equipe que pressiona, é uma equipe que joga, é uma equipe que quer ter a qualquer custo a posse de bola. E tem sido muito curioso o processo de dar vaga aos jogadores, tanto que Michael e Plata hoje são titulares do Flamengo, mas também de dar essa confiança, né? O Bruno Henrique não estava no melhor momento dele, tanto que tinha muito aquela coisa da volta do Bruno Henrique de 2019, mas ele fez uma final muito boa, um golaço inclusive. Então essa fórmula do Felipe Luiz, ela vem se mostrando muito competente porque o Flamengo precisa, e relembra até um pouco a estatística do Jorge Jesus de ter mais títulos do que derrotas nesse comando, né? Vamos ver até quando isso se mantém. É importante também falar do Botafogo, né? O Botafogo teve uma chance ou outra, nenhuma muito perigosa, né? O Alex Telles isolou algumas bolas e só no final do jogo o Patrick de Paulo entrou e diminuiu o placar. O Botafogo tem um problema, que é a questão do retorno tardio do time. O Leiria falou isso na coletiva pós-jogo, inclusive. E o Botafogo teve muito menos tempo de preparação. Ele falou que era aproximadamente 10 dias de diferença da volta do elenco do Flamengo para a volta do elenco principal do Botafogo. E de fato isso se mostrou. A gente viu que o time do Botafogo não só demorou mais para entrar em campo, para ter ritmo de voltar após a pausa, como deu a impressão de que teria se cansado antes. Inclusive o gol ele sai do Patrick de Paulo, que era um jogador que tinha acabado de entrar na partida e já vinha jogando com o time não principal, né, com o time B do Botafogo no Campeonato Carioca. Mostra essa questão também do Botafogo, mas mostra a urgência de um treinador. O Leiria, ele não é um treinador. Ele está ali tampando um buraco. Isso é muito claro. E o Botafogo precisa desse nome. Esse nome está demorando demais. É claro que o Arthur Jorge ele saiu meio que na surpresa, mas as conversas em torno dele não foram do Campeonato Mundial. São de antes mesmo de acontecer a final da Libertadores. E aí o Botafogo especula Rafa Benítez, especula Tata Martino, agora está especulando Tite, e com algum nome tem que fechar. Urgentemente. Porque o Botafogo não perdeu tanto. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique e o Almada, que para muitos são os dois principais jogadores, mas o Botafogo manteve o Igor Jesus, o Botafogo manteve o Savinho, o Botafogo manteve o Barbosa, o Botafogo manteve importantes nomes da temporada passada. Então o time pode render o que rendeu na temporada passada nesse ano também. Só que precisa de um treinador que vai entender o time que ele tem. E o Botafogo tanto sabe a importância de um treinador para essa equipe, porque viveu na pele a queda do time quando o Bruno Lage assumiu, mas também quando o Lúcio Flávio assumiu. Então assim, o Botafogo vivenciou em uma situação ainda pior, porque acabou terminando numa perda de título. Então o time precisa ir atrás desse treinador e fechar com esse nome logo. O Carioca já está terminando, o treinador novo não vai poder pedir contratações, pelo menos nesse começo de ano, né? Talvez vai ter que trabalhar numa janela de meio de ano com mais ênfase, mas ele vai ter que assumir e tentar dar um jeito
para que quando começar as competições como a Copa do Brasil, como a Libertadores, como o Campeonato Brasileiro, o time já esteja pronto. Então é realmente necessário que esse nome chegue logo em General Severiano. Essa primeira partida importante da temporada, o Flamengo venceu o Botafogo 3-1. E destaque para dois jogadores, né? Um, como eu falei, o Bruno Henrique, que foi muito bem, mas também a Arrascaeta, já que os dois chegaram a 14 títulos pelo Rubro Negro e agora são os maiores campeões pelo Flamengo na história. E olha que não é fácil não, porque não é só passar o Gabriel que saiu ano passado, é passar simplesmente também o Zico. Indo de Belém para o Espírito Santo, mas ainda para falar de times cariocas, falar um pouco do Vasco, que empatou com o Volta Redonda por 2-2. O Vasco empatou não, o Verratti empatou. O Vasco fez duas partidas muito boas nesse começo de temporada, contra a Portuguesa principalmente, e contra o Volta Redonda apareceu outro time, que já passa novamente a preocupar o torcedor. Porque o Volta Redonda a gente entende que é uma equipe mais organizada, com um melhor elenco, e realmente isso foi muito visível na partida, né? O primeiro tempo, ele é praticamente todo de Volta Redonda, o Vasco pouco cria, se não me engano, são 4 finalizações apenas na primeira etapa, e o alerta fica sobre as perdas que já aconteceram. Como eu falei, o Coutinho tinha começado bem a temporada, nesse jogo ele já apareceu sem ritmo de novo, o que também ocasionou numa dificuldade maior de encontrar o Verratti, mas no jogo aéreo ele acabou decidindo mais uma vez. E mostra que aparentemente o Vasco ainda vai ter jogos que vai depender e muito do Verratti. É entender como ele pode acabar mudando isso, né? Retomar a grande vantagem que ele adquiriu nas duas partidas anteriores, a grande superioridade em campo, pelo menos, mas também fica uma tensão muito forte por mais um ano na questão defensiva, né? É complicado dizer porque o João Vitor errou no gol, ele errou no segundo também, mas acaba também tendo o erro do Jair, do Lucas Oliveira, foi recém-contratado, mas é complicado porque o João Vitor, eu até acredito que ele seja o melhor zagueiro do Vasco, tanto nessa temporada quanto na temporada passada, mas são tantos gols, já de tantas temporadas, provenientes de erros de diferentes zagueiros, que a torcida acaba por ser entendida quando vai. Porque parece que vai ser mais um ano em que dá para confiar, em que tem essa faísca de esperança, e você vê acontecer a mesma coisa. Novamente, foram dois gols de falhas individuais? Foram. Só que de gols de falhas individuais, a torcida do Vasco ela já está cheia. Porque não é como se as falhas individuais, principalmente de defensores, tivessem iniciado nesse ano. Então, por isso essa canseira, por isso algumas vaias no Espírito Santo. E como eu falei para vocês em alguns vídeos, né, o Campeonato Carioca não acontece no Rio, ele acontece em outros estados. Inclusive, se não me engano, o Vasco joga na rodada que vem em Brasília. Vamos ver a evolução do time vascaíno nessa temporada, se vai parecer mais dos dois primeiros confrontos, contra a Madureira e Portuguesa, ou se vai se aproximar mais do que foi nesse jogo contra o Volta Redonda. E nessa rodada do Campeonato Carioca que acabaram o Flamengo e o Botafogo não jogando, nem Vasco nem Fluminense venceram. E o Fluminense fez mais uma partida muito abaixo. O Fluminense foi enfrentar o Boa Vista no Maracanã e chegou a estar perdendo por boa parte no segundo tempo. Samuel Xavier empatou no finalzinho do jogo. O gol sofrido, inclusive, foi do Marcos Paulo, né? Que veio para o Boa Vista recentemente, voltou para o Rio de Janeiro. Ele que é da base do Fluminense, inclusive disse em entrevista se arrepender da maneira com a qual ele saiu no time tricolor. Mas por mais um jogo também foi vaiado do time do Mano Menezes e o próprio treinador. Cara, a montagem do Fluminense, ela se mostra cada vez pior. A real condição é essa. Ela não se mostra como uma montagem de time para a Série A. Não se mostra. E assim, tudo bem que o Thiago Silva não vinha tão bem, mas quando você tira o Thiago Silva da zaga, parece que é um time ainda menos de Série A. Parece que é um time que não tá ali. Um time que não foi montado para a Série A. Parece que é um time montado para realmente brigar para não cair por mais um ano. E aí você ainda tem o ato da venda, né, que muito provavelmente vai se concretizar do Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk. Então o Fluminense pode acabar perdendo mais um atacante novo, o que os valores até agradam, né? Mas tem a questão do Fluminense jogar o Super Mundial no meio do ano, então você se desfazer de muitos jogadores, principalmente mais novos,
não é tão legal assim, né? Isso é até um ponto que o Abel bateu em coletivas pra trás dele, mas parece que o Mario não está muito afim de resolver essa situação, né? E, normalmente, esse é um jogo que até talvez quem fosse de mais destaque, né? O Fábio, que ele é um dos não criticáveis na lista tricolor, não foi bem. E aí você junta com uma penca de jogador que só joga mal. O próprio Samuel Xavier, que fez o gol da partida, não jogou bem. O Keno, que começou jogando dessa vez, perdeu um gol na cara do goleiro. Depois foi substituído pelo Canóbio, que até deu mais velocidade, deu dinâmica para a partida e foi melhor de fato. Mas assim, um Fluminense muito abaixo mesmo de você realmente se preocupar. Porque a gente vai chegando em etapas finais do Campeonato Carioca e o Fluminense não tá nem no G8. É difícil, ainda mais considerando que bem clássicos pela frente, e o Fluminense já perdeu o Botafogo. É difícil pensar que o Fluminense vai conseguir se classificar entre os 4 primeiros. No G8 até pode chegar e disputar uma final de Taça Rio. O Maicá começou muito bem o Carioca, agora já está fazendo uma campanha normal, natural, de ter uma leve queda de desempenho de resultados, ainda mais com o jogando com as equipes principais, e Volta Redonda se mantendo na primeira colocação. E os outros dois do G4 são Vasco e Nova Iguaçu, mas o Flamengo está em quinto, o Botafogo está em sexto. Então é até mais necessário acompanhar a evolução desse time, porque pode ser um sinal muito forte de que vai ser uma temporada mais difícil ainda para os torcedores do tricolor das Laranjeiras. Falamos de Rio de Janeiro, agora a gente vai falar do Clássico Paulista, que assim, o Neymar estaria, mas não esteve. Viu de Mangaratiba. A chuva esteve, e a chuva adiou a partida bem. Mas, se a chuva esteve, uma atuação de gala do Guilherme também esteve presente. O Guilherme que vem sendo para mim o principal nome desse início de Campeonato Paulista. Eu até brinquei com algumas pessoas que o Guilherme, ele na verdade é o Neymar. Ele é o Neymar do Santos para essa temporada. E que vai ver como é que o Neymar vai se encaixar nesse time, porque a posição do Guilherme ele não tira. Mas brincadeiras à parte, realmente o Guilherme está jogando muita bola e vem sendo muito decisivo. Nessa partida, o São Paulo começou bem. Talvez o melhor momento do Calé na temporada, que ele estava com dificuldade de se encontrar, sem conseguir mesmo aquele tradicional pivô que ele faz nesses anos de São Paulo. Mas foi bem, conseguiu uma boa assistência. Lucas e Oscar, mais uma vez, repetiram uma boa atuação. O Lucas, inclusive, fez um belo gol por baixo da perna do zagueiro. Mas as falhas da defesa do São Paulo, junto à melhora do Santos na partida, foram cruciais para a virada desse jogo. Mas vai ser preciso fazer mais uma crítica aqui à gestão Casares. Muito se falou que a temporada do São Paulo nesse ano, ela além do Zubeldia, ela ia depender muito da questão defensiva do time. O Zubeldia ele é criticado por muitos e assegurado por outros, mas o importante mesmo seria ver como funcionaria a linha defensiva. E nesse jogo ela não foi nem um pouco bem. E por que da crítica ao Casares? O Igor Vinícius, que é lateral titular do São Paulo há um bom tempo, né? Por um tempo ele só bancou pelo Rafinha, mas sempre se mostrou muito ali como primeira ou segunda opção nesses últimos 5 anos, pelo menos, não tem condição de jogar ali. O Ferrarese, que entrou, que já tinha entrado em algumas partidas como lateral direito desde o ano passado, e ele é zagueiro de ofício, entrou e melhorou a situação. Então como é que você não entende que você tem uma deficiência na lateral direita e vai atrás de um cara? O Igor Vinícius, como eu falei, ele se mantém como esse primeiro e segundo nome já há bastante tempo, mas ele não se mantém como grande nome, ou como insubstituível, muito pelo contrário, a torcida de São Paulo quer que ele seja substituído. E o outro jogador foi o Sabino, que já jogou no Santos, inclusive, e fez uma partida terrível. Fez uma atuação terrível mais uma vez. Então isso mostra, sim, que o importante do São Paulo vai ser melhorar essa defesa. O meio para ataque do São Paulo nessa temporada promete muita coisa. O trio Calé, se ele realmente seguir o que ele fez no primeiro tempo, que ele fez contra o Santos, com o Lucas, com o Oscar, pode funcionar em muito. Pode atrapalhar em muito a vida dos adversários. Só que se a questão defensiva mostrar essa vulnerabilidade toda mais vezes, ainda mais no esquema do Belgia, que também não é nem tão pensado nisso,
situação do São Paulo pode não ser muito boa assim. E eu também vou falar aqui do Gabriel Bom Tempo, foi uma escolha do Caixinha para essa partida, que fez um golaço de fora da área, gol muito inteligente. E também o Tiquinho Soares. Mas foi legal de ver a torcida do Santos ovacionando e aplaudindo o ex-atacante do Botafogo, né? A torcida do Santos realmente estava sentindo essa necessidade de jogadores maiores, e nessa temporada parece que vai finalmente poder contar com eles, né? É curioso e é bom pontuar que essa vitória é muito importante para o Santos. Não vou dizer se já é um fenômeno Neymar ou um fenômeno Guilherme, mas o Santos vinha de bons desempenhos em algumas partidas, mas o Caixinha já estava pressionado, muito pela virada contra o Palmeiras, também pela derrota contra o Velo Clube. Ou seja, são derrotas que o torcedor santista não queria ver. E aí, quando vence, convencendo um clássico de virada, a situação já muda completamente e o torcedor já pode voltar a sonhar. Eu não vou falar tanto aqui de Palmeiras e Corinthians nesse vídeo, né? Ambos venceram, o Palmeiras inclusive goleou o Guarani por 4-1, porque foram partidas que eu não consegui acompanhar. Então eu vou sair de São Paulo e ir para Pernambuco. E infelizmente eu não vou poder falar de futebol mais uma vez. E aqui é novamente um papo muito, muito sério. Eu espero que todos tenham visto as cenas que antecederam o clássico de Santa Cruz e Sport. É triste, é decepcionante, mas surpreende o total de 0 pessoas. Eu já quero dar um recado aqui, porque essa confusão no Nordeste ela já abre rapidamente um pretexto, e eu acho isso absurdo, de pessoas de regiões da região sul do Brasil, de falar que o sul é superior, de vir com esse discurso, de falar que lá não tem confusão. E é bizarro, porque a gente vê todo o Grenal literalmente tendo briga. Se não em campo, na torcida, com pedras sendo tacadas em ônibus. Mas isso não acontece só em Pernambuco, só no Rio Grande do Sul, não. É uma coisa que acontece no mundo. Só que a gente precisa tratar desse problema com seriedade. Porque sempre acontece e é sempre a mesma fala final. Parece que só vão rever isso se algum jogador morrer. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou soltar aqui, porque o YouTube pode acabar censurando, ou pedindo para eu cortar, ou não enviando por alguma palavra que eu vá usar nesse vídeo. Mas o que aconteceu foi um absurdo. De você ver gente, sabe, o estado de uma pessoa na rua e o que fizeram com ela. Eu acho que se eu falar assim, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. E não tem como, gente. Não tem como. Até onde querem levar isso? Vídeos não só dessas confusões na rua, mas também de gente querendo invadir o hospital para terminar de bater em quem estava apanhando. E hospitais na região recebendo muita gente, mais do que pode receber por conta disso. Sabe, até quando vão admitir essa cultura para manter organizada, que para algumas pessoas é o que faz a festa no futebol? Não é. Não é. O futebol para elas é um pretexto para brigar. E eu não acho que não tem que responsabilizar o clube, não. Eu acho que muitas das vezes a punição no clube é o que faz um ou outro aprender. Só que você tem que, de fato, punir essas pessoas. E não é punir, a gente vai vetar com que a pessoa vá ao estádio, porque a gente vai colocar a biometria facial e ela nunca mais vai entrar. Não, não é só isso. É você prender esse criminoso. É você ir atrás, é você buscar. É ir para níveis maiores. Não é suspender só do futebol. O problema não é o futebol, o problema é o que a pessoa faz em sociedade. Uma coisa é quando acontece no estádio. E aí você, apesar de eu discordar, quando acontece no estádio, eu até entendo esse argumento para torcida única. Mas não aconteceu em estádio. Aconteceu em ruas quaisquer. E aí a punição, ela vai para os clubes de não jogar com torcida. O jogo rolou, e eu já acho isso errado, o jogo rolou, e a punição encontrada foi colocar Sport e Santa Cruz para jogar as próximas 5 partidas sem torcida. Que absurdo. Não foi no estádio o problema. O Santa Cruz está de volta, depois de tantos anos difíceis, conseguindo fazer uma boa campanha no estadual. O Sport também precisa da torcida.
os dois, tanto no Campeonato Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, e não é isso que vai solucionar. Como não é a torcida única que soluciona. A gente vê briga em todo o país. E a gente não viu menos briga em São Paulo por conta da torcida única. Eu falei, inclusive, de Guarani e Palmeiras agora, né, que eu não conseguia acompanhar o jogo, e foi um jogo que teve torcida única. Cara, não é isso que funciona. Mas é o que funciona para vir governante, para vir polícia e se isentar. Saiu um relatório ontem no domingo dizendo que a polícia sabia que ia acontecer o confronto. Ela tinha conhecimento. E nenhuma ação foi tomada. Simplesmente deixaram acontecer. É importante a gente entender isso também. A questão de brigas entre torcidas organizadas, ela é um problema do poder público. Ela é uma falta de segurança pública. Que não só deixa acontecer, mesmo sabendo que vai, não impede, como ainda aparentemente permite o que aconteça. Não falando que quem sofreu ali é santo. Porque quem estava ali, boa parte também estava ali para brigar. Não era um, não era dois, não era uma dezena, duas dezenas, não. Eram centenas de pessoas ali para brigar. Importante ressaltar isso. Só que existe um nível de controle que é necessário para se viver numa sociedade. E esse nível, sempre, por parte das organizadas, é extrapolado. E até quando? É aí que eu entendo a questão de punir o clube, até quando o clube quer se associar a isso. Muita gente critica a Leila, mas eu acho que esse é o ganho de gestão dela. O clube não precisa de organizada. A organizada precisa do crime para se manter. Porque é assim que se mantém. É aparecendo em manchetes, é aparecendo em redes sociais, todo mundo com o rosto aparecendo e não tá nem aí. Mas é assim que o organizado se mantém. É assim que no próximo clássico vão agir da mesma maneira, do mesmo modo que agiram da mesma maneira contra o Fortaleza na Copa do Nordeste um tempo atrás. E depois vão frequentar estádio normal, vão beber cerveja, vão churrasco com os amigos, tudo normal. A vida vai continuar normal para muitos ali. Porque não pune, porque não tem segurança. É uma crítica, sim, à questão de segurança pública do estado do Pernambuco, mas é uma crítica, de certo modo, a nível nacional, porque ninguém se preocupa. São brigas em clássicos no Rio, em clássicos na Bahia, em clássicos no Rio Grande do Sul, em clássicos em São Paulo, em clássicos em Pernambuco. E não para, porque parece que não é importante parar. Porque basta para a polícia falar, olha, não é minha responsabilidade, o meu pedido foi de torcida única, então lavo minhas mãos. Porque para governante também é assim. E quando isso muda, gente? Mas o jogo rolou, o Santa Cruz venceu a partida, depois de tantos absurdos cometidos do lado de fora do estádio. Mas aí, ninguém falou desse jogo. Eu vi muita gente falando isso, eu concordo. É triste ver Recife, é triste ver Pernambuco sendo falado, estando na boca de tantas pessoas, e não por um motivo bom, e não por um clássico que teve, mas sim pela briga, pelas tentativas de coisas horríveis, pela covardia de algumas pessoas. Que é crime, gente. Não é só uma briga. Não é só uma briga. É crime. E é desse modo, sem conseguir terminar falando de futebol mais uma vez, que aparentemente não é isso que querem que a gente fale, o resumo da rodada vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí se você gostou de eu falando um pouco menos de carioca, avaliando mais outras competições. Vamos ver qual formato acaba também agradando mais vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece também de se inscrever no canal. Fui!